Olá, que o eterno Deus abençoe a sua vida, graça e paz, shalom. Vamos falar sobre o coração. O seu coração, entenda, ele é uma bênção. O nosso coração é uma bênção. A maioria de nós fomos ensinados a vida inteira a crer que o nosso coração é um coração somente enganoso. Por isso, por ouvirmos tanto que o nosso coração é enganoso, apegamo-nos a um versículo apenas, o versículo de Jeremias 17:9, que diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É que a gente acha que nunca deve dar ouvidos ao nosso coração. É verdade. Só que a Bíblia não existe somente esse versículo que fala sobre o coração. São mais de 830 versículos que falam sobre o coração. E a gente pega, por ouvir tanto que o coração é enganoso, os mais de 830 versículos que falam sobre o coração e joga fora por causa de um versículo, tirado muitas vezes do contexto. E por isso, muitas vezes, você não consegue acreditar que o seu coração ele consegue ouvir a voz de Deus. E eu quero desmistificar isso, porque o seu coração é uma bênção. Mas não está errado que o coração é enganoso? Está errado? Claro que não. Só que existem palavras sobre o coração, por exemplo, em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Quer dizer, se o coração procede fontes de vida, como que um coração que procede fontes de vida é de todo mal? O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. Quer dizer, se o coração é de todo ruim, por que Jesus fala que feliz, bem-aventurado é feliz, são aqueles que têm um coração limpo? Porque os de coração limpo, os de coração puro, verão a Deus. Em Provérbios 15:3 diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. E em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, são mais de 830 versículos e varia por cada tradução de bíblica, para mais e para menos, que fala sobre o coração, e muitas vezes você só ficou se apegando a um versículo. A um versículo. E deixou os mais de 830 de fora. Quando é que o coração é enganoso? Quando ele está sujo.
quando o coração está em vício. O vício se torna uma sujeira no coração. E tudo que passa ali, por o coração estar em vício, ele não tem como, é como um tanque. Tudo que passa naquele coração, aquele tanque, aquela válvula, fica sujo, fica viciado. O problema é que às vezes a pessoa está em vício, e porque ela está em vício, ela não consegue ter uma fonte de vida, ter um coração limpo, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ter um coração alegre. Um coração alegre, uma vida voltada para Deus. E como eu faço para que o meu coração não esteja em vício e eu não seja enganado pelo meu coração? Como que eu faço então? Você tem que se livrar de raiva, rancor, ódio e de amargura. Raiva, rancor, ódio e amargura. Por isso que lá em Hebreus diz que não pode haver em nós nenhuma raiz de amargura. Nenhuma raiz de amargura que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Repito, nós temos que nos livrar de nosso coração e não permitir que raiva, rancor, ódio e amargura são esses elementos que fazem o nosso coração estar em vício e, portanto, ser enganoso. Mas o seu coração é uma bênção. E se o coração não fosse um canal de Deus, como que Deus falaria para a gente amar a Ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o entendimento. Se o coração fosse somente enganoso, Deus nunca falaria para a gente amá-lo de todo o coração. Ele nunca diria que o coração era uma fonte de vida. Ele nunca diria que o coração alegre formoseia o rosto. Ele nunca diria que felizes são os de coração limpo, porque verão a Deus. Espero que você tenha entendido esta mensagem neste dia de hoje e que você entenda que o seu coração é uma bênção. E se ele está em algum vício como mágoa, ódio, rancor, amargura, raiva, ódio, rancor e amargura, limpe o seu coração, para que o próprio Deus possa habitar em você. E se ele não tem nenhum desses sentimentos, entenda, o teu coração é uma bênção. Consulte a Deus, busca a Deus, porque ele vai falar ao seu coração, te dar a direção. Que o Eterno abençoe você.